Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês a estrutura que está sendo montada aqui no Parque das Águas, em Sorocaba. Nós estamos no mês de junho, mais exatamente no dia 17 de junho. E quem é brasileiro sabe que no mês de junho há 3 datas comemorativas no calendário católico e que fazem parte de uma tradição de muitos anos, acho que de séculos, digamos assim, que são 3 santos católicos que são celebrados nesse mês, que é Santo Antônio no dia 13 de junho, São João Batista no dia 24 de junho e São Pedro no dia 29 de junho. Santo Antônio, no caso, é Santo Antônio de Pádua, que eu não conheço muito bem a história dele, eu sei que chamo de santo casamenteiro. E o Dia dos Namorados no Brasil é comemorado dia 12 de junho, que é justamente a véspera do dia de Santo Antônio. E só que as datas mais comemoradas, de acordo com a tradição, em várias partes do Brasil, principalmente no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Norte do Paraná, provavelmente, e também no Nordeste. No Nordeste, essa época do ano tá fervendo de gente, tá fervendo. É muito movimento. Aqueles lados lá de Caruaru, Campina Grande e as próprias capitais dos estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, enfim. No Nordeste, de uma maneira geral, tá fervendo de gente nessa época do ano. E aqui no Sudeste, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, que celebram mais o São João, que seria o São João Batista, e São Pedro. E esse vídeo é uma tentativa de responder, ao menos em parte, a uma dúvida que tem tomado conta de muitos cristãos evangélicos a respeito de se nós devemos fazer parte de festas juninas, se nós devemos participar de festas como essa que está sendo montada aqui, que logo ele já em Votorantim já está funcionando e aqui em breve será aberto. Então o cristão evangélico ele pode participar disso ou não? Então esse vídeo eu acredito que boa parte dos questionamentos com relação a isso podem ser respondidos pelo vídeo que está aqui no card, o primeiro card aqui nesse vídeo sobre o cristão e a balada, porque boa parte do ambiente da festa junina lembra muito o ambiente de balada, porque a música sertaneja e o forró e outros estilos musicais tipicamente brasileiros e em alguns casos até o funk e outros estilos musicais, eles fazem parte desse ambiente, não deixa de ser uma balada. E em muitos eventos de festas juninas ao longo do Brasil ocorrem durante festas de peão de boiadeiro, que em Sorocaba é proibido por causa dos maus tratos aos animais e tal. Então em Sorocaba existe uma lei que proíbe rodeios. Então festa de peão de boiadeiro em Sorocaba não é impossível, mas em outras partes do Brasil é, porque ainda não há uma legislação proibindo maus tratos aos animais que restringe inclusive rodeios. Mas todo um ambiente assim rural que ao longo desse mês comemora assim com festas grandiosas, festas gigantescas, e ocorre um ambiente típico de balada. Por isso que boa parte dos questionamentos a essa pergunta pode ser respondidos pelo vídeo Cristão e a Balada. Mas outros questionamentos que eu colocaria aqui, eu responderei nesse vídeo por meio de textos bíblicos. E espero que esses textos possam esclarecer você, porque muitas igrejas evangélicas estão fazendo arraiás, como se diz na linguagem junina. Arraiá, o que é? É a festa junina, que daí tem quadrilha, tem aquelas bandeirinhas lá em cima, quentão, vinho quente, rapadura, pipoca, pé de moleque, curau, pamonha, enfim. Tem esses pratos típicos da época. E então eu gostaria de esclarecer de uma certa forma, de acordo com o que Deus colocou no meu coração, alguns questionamentos. Primeiro, com relação à adoração, no caso a João Batista e a Pedro. João Batista, como bem sabemos, era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Isabel, no caso, era
era prima de Maria. Não, era irmã de Maria. Isso. É, tô confundindo as coisas, mas era irmã de Maria, bem mais velha que Maria. E Isabel já era idosa, Maria era adolescente e tal. No fim, João Batista acabou nascendo. Ele se embrenhou no meio lá do deserto lá do Mar Morto, a região do Mar Morto, do Jordão, tal, deserto da Judéia. Aí passou vivendo de gafanhotos e mel silvestre, usando roupas de pele e tal. Ele começou a batizar. Ele foi o precursor de Jesus. E o próprio João Batista falou que ele não queria adoração. O próprio João Batista, que é digamos, o santo católico mais venerado nesse mês de junho, ele não quis saber de adoração. Ele mesmo disse, aqui, deixa eu citar somente 2 textos em que João Batista, ele não quis saber de adoração. O próprio Jesus, no Evangelho de João, digamos, João evangelista, o apóstolo João, em seu evangelho, nos capítulos 1, versículo 20 e no capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. O próprio João Batista, quando Jesus foi até ele para ser batizado, ele falou que ele que deveria ser batizado e não o primo dele, no caso Jesus. Aí Jesus acabou sendo batizado e tal. E aconteceu aquele episódio que eu mencionei no vídeo lá da resenha ao livro A Cabana, em que assim que Jesus saiu da água, logo que ele foi batizado, veio o Espírito Santo com forma de pomba e veio a voz de Deus dizendo que ele era o filho amado em que ele tinha prazer. Ou seja, João Batista não queria saber de adoração, ele não queria ser adorado como Jesus, porque ele se sentia indigno, até mesmo de desatar as sandálias dele. E como diz aqui no capítulo 13, versículo 25 de Atos, o apóstolo Pedro testemunhando a respeito sobre o apóstolo Pedro, sobre o qual falarei daqui a pouco, testemunhando a respeito de João Batista. Ou seja, Pedro e João Batista, justamente os 2 santos mais venerados nessa época do ano. Veja o que Pedro diz a respeito de João Batista. E se não foi Pedro, porque aí você me avisa. Mas eu acredito que tenha sido Pedro. Mas João, quando completou a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Então, agora falando sobre Pedro. Pedro, que no meio católico é considerado como o primeiro Papa. Só que se você olhar bem a doutrina católica, o Papa é o principal de todos os padres, é o chefe de todos os padres, de todos os sacerdotes. E convencionou-se de que o sacerdote tem que ser solteiro, não pode se casar com ninguém e tal. Ele tem que ter uma posição de destaque. Só que Pedro era pescador. Pedro não tinha formação nenhuma. Talvez até fosse analfabeto ou semi-analfabeto. Ele era pescador, era casado. Ele não se divorciou da esposa dele para seguir a Jesus. Com certeza a esposa de Pedro estava seguindo os discípulos, assim como Maria seguiu, Maria Madalena, a mãe dos filhos de Zebedeu e tal. Muitas mulheres sustentaram Jesus, e eu acredito que a esposa de Pedro fosse uma dessas mulheres. E o apóstolo Pedro, quando teve a visão, que Pedro era um judeu ferrenho, era um zelote inclusive, andava armado, ele queria a libertação dos hebreus, dos judeus no caso, do domínio de Roma. E ele andava armado e tal, chegou a cortar a orelha do Malco. Ele era uma pessoa bem truculenta, bem ogra mesmo. Aí quando ele negou a Jesus, ele se arrependeu tal, e passou a seguir a Jesus. Jesus interpelou 3 vezes para que ele apacentasse as ovelhas dele. E o apóstolo Pedro testemunhando a respeito quando ele recebeu a visão lá dos animais, acho que eu falei sobre isso lá, eu não lembro que vídeo que eu falei, mas sobre a visão que ele teve com os animais, de que ele não podia comer nada comum ou imundo. E aí o lençol lá com os animais se recolheu 3 vezes, aí logo depois apareceu Cornélio atrás dele. Não, apareceram servos do Cornélio
perguntar por ele e tal. Aí Pedro foi até a casa dele, isso. Os servos do Cornélio foram atrás de Pedro, na casa dele, onde ele morava. E logo após a visão, Pedro, ainda um tanto contrariado por ter que ir atrás de um gentio, mas ele foi. Atendendo a visão lá do lençol, ele foi. E assim que chegou lá, encontrou Cornélio e toda a família dele. E aconteceu isso aqui que relatamos aqui, que a palavra de Deus relata em Atos capítulo 10, versículos 25 a 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro se levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, se você acompanhar bem a história do catolicismo, você verá que os papas sempre, não digo aceitaram a adoração, mas eles sempre aceitaram ser reverenciados pelos seus súditos, incluindo cardeais, bispos e tudo mais. E Pedro recusou ser adorado, recusou que alguém lhe se curvasse diante dele, porque ele se sentia indigno disso, porque ele sabia que somente Deus deveria ser adorado, Jesus Cristo deveria ser reverenciado. Jesus, que é Deus, faz parte da Trindade, e somente ele merece adoração, merece ser venerado e reverenciado. Então, só por isso você já deve perceber o seguinte, que nem João Batista nem Pedro merecem ser adorados. Portanto, eles foram servos de Deus tanto quanto nós, sujeitos aos mesmos pecados, mesmos erros, mesmas dificuldades. E só por isso, só pelo vídeo lá do Cristão Abalado e por esses detalhes que eu acabei de falar sobre João Batista e Pedro, você já deve perceber que nada que incentive a adoração a seres humanos no lugar de Deus deve ser incentivado. Portanto, se você vai para uma festa junina, você indiretamente ou diretamente, não sei, você acaba incentivando tudo isso. Mesmo que, mas eu vou lá só por causa do parque de diversões, vou lá só por causa da comida, não vou lá para assistir show nenhum, tal. Mas quando você compra o seu ingresso, ou mesmo quando você compra alguma coisa nesse ambiente, mas tem um monte de barraquinha beneficente e tal, tô ajudando a entidade tal, tal. Mas só o fato de você comprar alguma coisa, participar, você está participando daquilo. Então, indiretamente, você acaba colaborando para todo esse processo de adoração a seres humanos no lugar de Deus. Então, por isso eu quero complementar esse vídeo com esse texto do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 6 a 9, e capítulo 10, versículo 28, em que ele esclarece bem com relação as coisas sacrificadas aos ídolos, as coisas dedicadas a outras pessoas, a deuses criados pelos seres humanos, porque quando você coloca qualquer pessoa, qualquer indivíduo, seja estátua, seja uma mera figura, um desenho pendurado num poste, no lugar de Deus, você está tornando aquilo um ídolo. Então, isso serve para esses casos também. O que está aqui no 1 Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6 a 9, e capítulo 10, versículo 28. Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, aqui é claro, se você sabe que aquilo foi dedicado a um desenho em cima de um poste, não coma, não compre, não participe, não vá no brinquedo, não participe de nada, fique longe, mantenha a distância. Pronto, acabou, resolvido. E só para fechar esse vídeo, provando para muitas pessoas que não acreditam em nada do que eu falei, mas não sei o que, você está confundindo as coisas, a veneração não tem nada a ver com adoração, tal. Mas presta atenção então nesse texto aqui,
da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração para você saber que tudo que eu estou falando, você pode até considerar como heresia, como desrespeito e tal, mas é a palavra de Deus, porque está na sua Bíblia também, não apenas na minha. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer tudo, que antes de você participar de qualquer festejo junino, julino, porque em muitas regiões do país, até em alguns bairros aqui de Sorocaba, promovem festas julinas, ou seja, junho não é suficiente, eles entram em julho também, se bobear entra até agosto, setembro, enfim. Mas antes de você participar de qualquer festividade dessas, quermesse, isso serve para quermesse também, quermesse, qualquer coisa dedicada a qualquer divindade, qualquer mesmo pessoas do meio cristão que estão reverenciadas hoje como santos, pense bem em tudo aquilo que eu acabei de dizer aqui e não participe de nada disso. Dedique sua vida somente a Deus, cultue apenas a Deus, a Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você receberá a sua recompensa no tempo certo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe a gente em tudo e até depois, se Deus quiser.